Querido Mestre Jesus, Divina Luz, Divino Amigo, é com alegria, Senhor, em nossos corações que damos início ao nosso estudo. Nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome. Por este motivo, pedimos, Mestre, que nos abençoe. Abençoe, Senhor, nosso mais sincero desejo de aprender, de crescer, de nos transformarmos em criaturas melhores. Ensina-nos, Senhor, a nos aproximarmos de Ti. Ensina-nos, Senhor, a compreendermos o amor de Deus. Pequeninas criaturas que somos, ainda tão distantes da perfeição, pedimos, Senhor, que nos ajude a caminhar na direção da luz. Que nos ajude, Mestre, a aproveitarmos as bênçãos que o nosso Pai nos concede para o nosso crescimento. Agradecemos, Senhor, a bênção da família, dos amigos, a bênção da saúde, a bênção do lar, a bênção, Senhor, de podermos estudar, aprender, trabalhar, viver. Agradecemos, Mestre, a presença dos nossos benfeitores queridos, que nestes momentos se aproximam de cada um de nós, envolvendo-nos com as luzes do alto. Ensina-nos, Senhor, a percebermos estas presenças de luz, que possamos ter coração aberto para sentir as intuições, que possamos ter os ouvidos atentos para ouvirmos os conselhos, as orientações. Permita-nos, Mestre, aproveitarmos tudo que o Senhor nos oferece para caminharmos na direção do bem, cumprindo com os nossos deveres, aprendendo com as lutas e as dificuldades, com as oportunidades de cada dia. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, pela vossa presença em nossas vidas. Que o Senhor permaneça conosco, oriente os nossos passos. Que o Senhor envolva a cada um de nós, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que não podem estar conosco nesta noite. Que possamos todos, Senhor, intuídos pelo vosso amor, pela vossa presença, avançarmos no caminho que o Senhor nos propõe. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom. Nosso último capítulo do livro Pensamento e Vida, uma obra maravilhosa, com muito ensinamento, e hoje, então, terminamos. Perfeito. Hã? Está partilhado. Aonde? E Vocês estão vendo o texto? Então, hoje nós temos o texto do capítulo 30, intitulado Amor. A Ana Célia pode ler para a gente, por favor? Tá bem miudinho a letra. Tá bem miudinho? um segundinho. Melhorou? Não, agora ela não está vendo. Um segundo. Tá bom assim? Obrigada. Então vamos lá.
Capítulo 30. Amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai, por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Emmanuel. Bom, obrigado, Ana Célia. Muito obrigado, Giovana. Obrigado a todos. Nós temos nessa sequência do livro, né, uma, uma lógica muito interessante, porque o capítulo que nós estudamos anteriormente é o capítulo da morte. E
não deixa de ser sugestivo, né? Porque nós temos no curso da encarnação até uma mensagem, né, do Chico, não lembro agora o autor, mas que se chama Teu Livro, no qual ele fala, né, de que a vida nossa nesse mundo é um livro de páginas, cada dia é uma página em branco que nós estamos escrevendo e que nós vamos lançando, né, essas páginas vão ficando esparsas, né, pela vida, porque elas são aquilo que nós fazemos, aquilo que nós escrevemos, né, no tempo e nos outros. E que a morte é a grande, é a, é o fenômeno, né? É aquela que recolhe todas essas páginas e que estrutura, né? Ah, e aí ele nos diz, né, nessa mensagem, viva com amor e viva perto de Jesus para que a tua vida seja, né, um livro de bênçãos. E nós percebemos que não é sem razão, né, que Emmanuel coloca depois da morte essa mensagem sobre o amor. Porque se cada dia da nossa vida na Terra é um livro que nós estamos escrevendo, cada encarnação é um dia no cômputo, né, da nossa existência da eternidade. E, e quase sempre, né, a morte, quando se apresenta, nós sabemos que nós somos confrontados com a realidade do que somos, do que fizemos, né, de como afetamos os outros e de como a nossa passagem pelo mundo deixou marcas, né, que sejam marcas de bondade, de amor ou de sofrimento e de dor. Então, é muito interessante porque a morte é essa grande reveladora, né? E qual é o significado da morte? O que ela quer revelar? A grande revelação que ela nos dá é quão próximos ou quão distantes nós estamos desse sentimento, que é o sentimento que define a condição das almas em relação a Deus. Deus está presente em tudo e em todos, como diz Emmanuel, né? Ele é a seiva que alimenta, né? As árvores frutíferas, mas também os espinheiros. Ele está presente em todo o universo, né? Mas a consciência que nós temos dele e a consciência, né, a proximidade que nós desenvolvemos com relação a ele, isso depende do nosso nível de desenvolvimento do amor. Deus estará sempre presente para todas as criaturas, dando a cada uma, segundo o seu nível de evolução, segundo a sua condição, segundo as suas necessidades. Mas a nossa consciência de Deus vem, né, de termos tido a capacidade de desenvolver ou não, né, esse sentimento. E no final de cada encarnação, o que a morte vem revelar é, na verdade, o que nós conseguimos escrever perto deste sentimento ou longe dele, né? Então, as coisas mais marcantes, né, nos relatos de desencarne é quanto nós nos arrependemos de não termos amado mais, né, de ter tido mais compaixão, mais fraternidade, mais respeito com as criaturas, né, sobretudo aqueles que nos cercam cotidianamente. Um dos sentimentos mais avassaladores, né? Esse arrependimento que nós muitas vezes vivenciamos e que constata, na verdade, que nós tivemos muitas oportunidades de manifestar esse sentimento, de adquiri-lo, de aprendê-lo, e nem sempre nós tivemos, né, a iniciativa de fazê-lo.
Então, Emmanuel nos lembra nessa lição, né, como coroamento de todo o processo da vida, né, desde o início, né, dos textos que estudamos lá no início, né. Na verdade, o coroamento da nossa vida e o grau de sucesso ou de não sucesso que teremos está estreitamente ligado, né, ao desenvolvimento desse sentimento. O que diferencia um anjo, né, de de um homem simples é, na verdade, a grande capacidade de amar, né, que estes seres já manifestam. O que diferencia um Chico Xavier, né, do comum dos homens do mundo, né, é a grande capacidade que ele teve de amar, de expressar as virtudes que estão conectadas ao amor. Porque o amor do qual nós falamos, né, é esse sentimento sublime de identificação com Deus, né? E nós podemos medi-lo por virtudes que indicam a presença do amor, né? Alguém pode passar a vida sem dizer que ama, mas fazendo tudo aquilo, né, que é requisito para o amor. Um pai pode não dizer a um filho que o ama, mas pode ter cuidado dele como deveria, né? Então, não é uma questão de palavras, não é uma questão é uma questão de fazer aquilo que tem que ser feito, de cumprir nossos deveres, de responder, né, no momento certo, do modo certo, a cada circunstância. Então, é isso, né? Eu falo do ponto de vista que eu sou capaz, né? Mas não faço, né, ideia do que Emmanuel está falando, na verdade. É, no, não posso sequer imaginar como Emmanuel, né, ou Chico, ou esses espíritos, que compreensão têm eles do amor, né? Mas não chega a ser algo tão difícil de deduzir quando nós vemos que basta analisar, né, como eles viveram, o que eles fizeram, né, e talvez a vida mais emblemática, né, que nós podemos analisar hoje é realmente a do Chico, né? Em cada etapa da vida dele, o amor, a dedicação à família, né? Nós sempre falamos do Chico como espírita, como grande, né, iluminado espiritual, mas ele cuidou de cada uma das irmãs, né, casou todas elas, cuidou do enxoval de todas elas, cuidou dos sobrinhos, né, foi, ele cumpriu, né, a missão de base, né, de uma criatura humana, que é realmente cuidar da família, das pessoas que estão com ele. E não bastasse, né, cuidou de todos nós. Então, é claro que nós um dia entenderemos, né, esse sentimento no nível desses espíritos. Mas também é claro que ele já existe para nós, né, num certo nível. E há graus do amor, né, se nós podemos dizer assim. E muitas vezes ele começa, né, por digamos, manifestações bastante egoístas, né? Como cuidar só da minha família, só dos meus filhos, defender só os meus interesses e da minha classe, da minha família, né? Querer o bem só para aqueles que eu amo, né, ou que fazem parte do meu círculo, né? Já é uma manifestação de amor, mas é uma manifestação de amor muito egoísta, né? Por isso que esse amor do qual fala Emmanuel é esse amor maior, né? Que nos leva a sermos mais do que seres egoístas, né? É realmente amar a humanidade. E é essa identificação com Deus que Jesus mostrava num grau que nós não conseguimos sequer imaginar, né? Embora seus atos, né, nos deem uma boa medida de quanto era, né, essa ligação com o Pai. Bom, é isso.
né, nós chegamos ao último capítulo e, repito, não me parece sem intenção, né, que Emmanuel tenha colocado esse capítulo logo depois do capítulo da morte e no final do livro, né? Porque basicamente o que nós viemos fazer nesse mundo, que nos parece tão difícil, tão complicado, mas basicamente, né, é isso. Por incrível que pareça, algumas pessoas que muitas vezes são muito simples, né, que não têm universidade, que não têm, muitas vezes percebem isso com uma clareza muito grande, né, e passam a vida trabalhando, servindo, auxiliando, cuidando, né, e partem desse mundo muitas vezes em silêncio e anonimamente, mas deixaram um rastro de bênçãos, né, e muitas vezes vamos encontrá-los no mundo espiritual cercados de luz, né? Então é isso, é basicamente o sentimento que define, né, a nossa posição na grande escada da evolução, é esse sentimento. Não é a nossa inteligência, não é a nossa experiência de vida, né, não é né, basicamente é esse sentimento o grande definidor da nossa posição na escada da evolução. Então é isso, né? Abrimos a palavra se alguém quiser, né, participar e comentar. Yuri, Boa noite. Eu pensei muito como a forma que Emmanuel descreve o amor, não? Esse amor divino, como nós estamos muito longe da compreensão, porque o que nós chamamos amor aqui na Terra, muitas vezes é somente a posse, a ciúme, essa, essa atração física, o sexo. Temos uma concepção muito errônea do que o amor verdadeiro, não? Para nós é, como você falou, é esse egoísmo que fala o nome do amor. Eu pensei assim, eu escutei assim uma palestra tem muito tempo, onde a pessoa falava, não? Dizia como que tem muitos mais assassinatos o nome do amor que do ódio, sim. Então, não, isso me fez refletir muito, não? Essa confusão que nós temos. Acho que tem muito a ver com a educação que recebemos, como nossa cultura, eles como que romantizam, não? As coisas, ou a hipersensibilidade, fala assim, hipersexualidade. hipersexualidade, Hipersexualidade, isso. Então, não, tanto a compreensão, tanto do amor, como a compreensão de Deus também, porque nós fomos educados também um pouco com essa ideia que Deus é vingativo, que Deus, que a gente tem que temer a Deus, que é um Deus castigador. Então, eu acho muito bonito, não? Como ele falou assim desse amor verdadeiro, que é puro, que é serviço, que é paciência, que é dar sem esperar retorno. Então, para nós, acho que é um grande aprendizado, não? Esse aprender a amar sem posse, sem condição, como fala, sem condição, sim, sem condição e sem imposição também. Então, muito bonito pelo momento. obrigado, Yuri. Giovana? É, como o César bem disse, né, nesse livro que é tão importante, que é um livro que certamente nós deixamos passar muitas coisas, né, em todos os capítulos, o pensamento e vida, né, como que é um legado do plano espiritual para que a gente aprenda a viver, né, aprenda a se posicionar nesse mundo, para que a gente aprenda a aproveitar da nossa existência, da nossa encarnação, né, e viver para esse aprendizado, né, é viver, né, como último capítulo, o amor, né, como sendo o coroamento de um processo de aprendizado,
né? Para essa existência e para as outras também, porque não podemos acreditar que esta seja a última existência nossa, porque nós estamos ainda nesse processo de aprendizado, porque na verdade a jornada do espírito, né, como espíritos imortais que somos, a nossa jornada é esse aprendizado, né, é desenvolvermos em nós a capacidade de amar, mas a capacidade de amar verdadeiramente, né? Esse é nós temos isso como objetivo sublime, aprendermos a amar verdadeiramente. Tanto que essa é a lei universal, né? É o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E no final desse texto, Emmanuel termina, né, com essa frase: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas como, né? Amar, nós estamos muito longe de amarmos aos outros como Jesus nos amou e nos ama. Porque Jesus, ele é um ser que sabe, né, que desenvolveu a capacidade de amar verdadeiramente sem esperar nada em troca. Então é realmente o coroamento, porque enquanto nós não aprendermos, né, esse amor de verdade, esse amor com desprendimento, esse amor sem esperar nada em troca, esse amor que perdoa, esse amor que sublima, nós estamos muito longe ainda, né, de termos esse sentimento real, né, no nosso ser. Então, essa é a jornada do espírito, e Deus não tem pressa, né? Como ele bem disse no texto, nós temos a eternidade para aprendermos a amar. Esse amor que nós ainda. Às vezes a gente acha que ama, né? Mas é fácil amar aqueles que estão conosco, é fácil amar a nossa família, nossos filhos, aqueles os nossos amigos, mas não é. Esse é é o básico do amor, né? Nós estamos longe ainda de sabermos o que é esse amor, né? Do qual Emmanuel está falando, do amor que Jesus sentia e sente por cada um de nós, né? Pela humanidade. E quando ele diz aqui no texto, né? Amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Não, nós não temos prazo, somos nós que ditamos o prazo, somos nós que vamos impor este prazo. Se nós temos pressa, é preciso que nós nos empenhemos, né, nesse aprendizado. Quando impensadamente nos consagramos ao mal, à própria eternidade, para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Então, enquanto nós não nos reconciliarmos com o bem, com o amor, né, com esse sentimento sublime, nós vamos, né, ir e voltar, porque esse é o nosso objetivo, né? Então, esse é um aprendizado muito difícil, porque às vezes a gente percebe, né, na convivência, às vezes na convivência difícil, com uma pessoa mais difícil, a gente percebe o quanto é difícil, né, esse amor, porque nós sempre estamos esperando algo em troca, nós sempre esperamos o retorno, né? Então, é um processo bem longo, porque senão nós não estaríamos aqui ainda, porque se já soubéssemos a amar, né, como Jesus nos ama, nós não estaríamos mais aqui. Então, se estamos aqui é porque esse sentimento ainda é latente, né, está no início e nós precisamos, né, fazer o trabalho, né? Agora, como aprender a amar, né? Através do desprendimento, através do perdão, né? Através da abnegação, né? Tudo esse é um sentimento muito difícil para nós na nossa condição espiritual ainda. Bom, obrigado, Giovana. Karen? Hola, buenas noches. La verdad el texto me pareció hermoso, súper, súper lindo. Me conmovió, se me hizo muy, muy puro, muy, muy real todo lo que decía el texto. Y estaba pensando, apenas vi una imagen que proyectaba a nivel vibracional cada una de las emociones, cada uno de los sentimientos. Por ejemplo,
iba poniendo cómo el odio era de las vibraciones más bajas, el miedo, el rencor y así sucesivamente, cómo estas emociones y sentimientos tenían un nivel de vibración, donde estaba la compasión, donde estaba el perdón y el amor era el más grande, era el que tenía la vibración mucho más alta en hertz, creo que se medía. Y, y pensaba eso, ¿no? Cómo realmente cuando uno vibra en amor, que realmente sea amor, pues, o sea, a nivel vibracional, desde sentimientos, desde lo más profundo de tu corazón, hay un cambio significativo en nuestra vida. Y justo eso explica lo que aquí estudiamos, cómo el amor abre esas puertas, ¿no? Hacia el perdón, hacia la caridad, hacia la compasión, o sea, como que todo viene desde el amor, todo viene, como dice el texto también, desde el amor al prójimo. Y no me queda duda que ese es el sentimiento más grande, más elevado. Y como dice aquí el texto, decía, eh, somos sus herederos, o sea, habla que Dios es amor en toda la expresión de la palabra y somos sus herederos, rayos de su inteligencia íntima, y Él mismo siendo el amor eterno de toda la creación y en todo y en todas partes, es ley establecida por Él que cada espíritu refleje libremente aquello que más ama. Y digo, es que sí, como hemos estudiado, uno expresa lo que hay en su corazón, ¿no? Lo que realmente ama, uno lo proyecta, uno lo transmite. E incluso lamentablemente si uno ama las cosas materiales, pues se nota, ¿no? Lo proyecta de esa manera. Y Dios quiere que nosotros proyectemos esa parte divina que tenemos de Él y eso que Él nos infundó, que es el amor al prójimo, pero como humanos a veces hemos sido corrompidos, ¿no? Por todo lo que hay a nuestro alrededor y hemos tergiversado el verdadero significado del amor. Y este texto como que nos recuerda desde dónde viene esa pureza, el verdadero significado de la palabra amor y me pareció algo muy, muy, muy lindo y bueno, les quería compartir eso. Muchas gracias. Obrigado, Kari. Eu acho que nós podemos, né, analisar a dimensão do amor, é, lembrando, né, que ele é um sentimento que nós ainda não exploramos, né? Nós conhecemos formas menores do amor, mas quando nós olhamos para a nossa vida, a Giovana lembrou, né, que nós estamos aqui ainda justamente porque não aprendemos a colocá-lo, né, na nossa vida verdadeiramente. E basta ver, né, que se nós analisamos de onde vêm as nossas doenças, os males, os conflitos sociais, né, os problemas no mundo, nas famílias, né, tudo vem do fato de que nós não somos capazes de amar. E então assim, é muito claro, né, que quando nós pegamos na sequência desses estudos que foram feitos, né, se nós, chegando agora na lição sobre o amor, qual é o processo, né, que nós deveríamos fazer? É pegar esta lição e retornar, né, ao primeiro capítulo, né, e recomeçar a estudar, passando agora pelo filtro da última lição. Porque ela não está no final como, né, ela está no final como a conclusão de um processo. Então, se nós voltarmos lá, né, o espelho da vida, vontade, cooperação, instrução, fé, trabalho, associação, sugestão, entendimento, berço, família, né, filhos, corpo, saúde, né, e você passar isso pelo filtro do ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, tudo, né, estaria equilibrado na nossa vida e no mundo se nós tivéssemos entendido isso. Nós ainda não entendemos isso, né? Porque o amor para nós é posse, é profundamente agressivo para nós, né?
que alguém que nós prezamos nos vire as costas, nos traia, nos abandone. Nós nos sentimos, né, um amigo que não nos valoriza. Nós ainda temos um amor que é um amor, né, que é ainda um dar e receber, né? Já é uma etapa do amor, já é uma. Claro que nós estamos, né, aprendendo e acho que nesse sentido, né, quando temos a possibilidade de constituirmos uma família, por exemplo, né, isso tudo é um grande aprendizado do amor. Não é à toa, né, que Emmanuel tem, nós estudamos, por exemplo, a lição o berço, a família, os filhos, corpo, saúde, né, profissão, sociedade, prosperidade, hábito. Agora, se você estudar cada uma dessas lições novamente, passando pelo filtro, né, desta lição, nós vamos entendendo que o que a espiritualidade está nos propondo é não complique, né, não complique, né? O mundo já é suficientemente complicado em si mesmo, né? Viver nesse mundo tem exigências, tem peso, tem. Não complique, né? Restrinja-se ao amor, a transformar tuas manifestações de vida em manifestações de amor, porque no final é isso que conta, né? Hoje, com o que nós já vivemos, é, as únicas coisas, né, de que nós podemos nos arrepender verdadeiramente é de não termos realmente amado, né? É o grande arrependimento das nossas vidas. É o grande arrependimento das nossas vidas, de não termos honrado o amor, né, na nossa existência. Então, é por isso que essa lição do Chico eu acho muito emblemática, né, quando ele diz a morte é a grande recolhedora dessas folhas, né, que você escreveu nos outros. E ela compõe o livro, né, que dá o teor de quem nós somos. Então, é muito interessante, porque todos os males que nós vivenciamos, todos os sofrimentos, todas as dores, todos os dramas vêm do fato de que nós ainda não sabemos amar. E é impressionante, né, como quando nós olhamos para Jesus, como o amor pode ter uma dimensão tão sublime, né? Como alguém pode ser capaz de amar no nível que ele amou, né? Isso é algo que nós não temos capacidade ainda de entender, né? Ele não morreu por falta de opções, né? Ele morreu porque ele aceitou um sacrifício para nos dar um exemplo, para nos ensinar. Ele tinha todos os poderes para controlar o que ele quisesse, para, né, se impor, mas ele escolheu, né, a brandura, a humildade, o amor, o exemplo. Então, e não só a morte dele é um exemplo, né, a vida dele foi um exemplo, né? Foram 3 anos curando, socorrendo, abençoando e sendo agredido por aqueles que ele muitas vezes socorreu, né? E então nós não estamos falando de, de pessoas que eram inimigas ou, né? Jesus muitas vezes foi incompreendido e odiado por aqueles que receberam das mãos dele, né? Então, quando você vê Simão leproso, né, que fica, quando Maria Madalena entra, né, para lavar os pés de Jesus, e ele questiona, né, como esse homem pode ser. Você foi curado, né? Você era leproso e você foi curado por ele e você está questionando, né? Quer dizer, a multidão, né, que recebeu curas e no final, né, pede para soltar Barrabás e sacrificar Jesus. Quer dizer, ele não morre com amargura, ele não morre com raiva, com ódio, né? Ele pede na cruz, Pai, né? Perdoa-os, eles não sabem o que fazem, né? Eles são ignorantes, eles são ainda, né, crianças espirituais.
Então, é por isso que o exemplo do Cristo é esse farol, né? Jesus é um farol de milhares de volts, né, na nossa cara e nós não temos a menor ideia, né, da grandeza. E eu acho muito bonito um texto, uma frase, né, do Chico que diz, pois talvez eu tente achá-la, quando ele diz, fiquemos com Jesus, né? Fiquemos próximos de Jesus, porque Jesus é o único que não nos hipnotiza, né? E eu achei maravilhoso isso, porque todos os amores do mundo, né, que seja a inteligência, a arte, a música, a profissão, a família, os filhos, né, tudo nos hipnotiza. Mas Jesus é o único que nos torna lúcidos, né, nos liberta. Havia Daniel, depois Cezinho. Quando eu li o texto, eu não sei por que me veio a frase dele aqui, eu venci o mundo. E essa e depois que eu fiquei pensando, nossa, realmente ele venceu o mundo com amor. Isso que você falou, né, César? Ele tinha todos os poderes para vencer de todas as formas possíveis, né? E isso ficou para mim muito claro, né? Que venceu o mundo com amor, né? Aí eu até estava revivendo agora, eu fiz esse exercício que você fez, César, de repassar todos os capítulos, né? Essas lições que ele vai passando. E é interessante que a palavra reflexo está em todas, né? A palavra reflexo está em todas os textos, né? Aquilo, né? E eu confesso que eu até agora, a frase, a mente é o espelho da vida em toda parte, eu confesso que eu ainda não compreendi essa frase inteira. Eu vou ter que ler esse livro de novo, porque ela, como é que é? Deixa eu pegar aqui no. Eu estava fazendo assim, a mente é o espelho da vida em toda parte, e aí ele encerra que o amor puro é o reflexo do, do Criador em todas as criaturas. E no meio disso ele vai traçando tudo que é reflexo, né? Todos os tipos de reflexo. É isso que você falou, César, é um livro, você tem que ficar indo e voltando nele para pegar cada reflexo que ele vai. É como se fosse são espelhos, né? Que ele lança uma luz e cada um vai se refletindo até a gente chegar nessa página final. É muito legal. Assim, eu confesso que eu ainda estou assimilando esse livro ainda. Não vou falar que eu compreendi, porque eu não compreendi, porque realmente acho que são camadinhas que a gente vai cavando dentro do nosso entendimento, né? E eu acho que a compreensão de cada uma delas, acho que leva muito, pelo menos para mim, né? Acho que leva um tempo, né? Acho que é por isso que a gente está aprendendo, né? É isso que falou que o Chico falou uma vez, né? A gente ama pouco, né? A gente ama pouco. E de repente não é só amar pouco, acho que a gente também tem pouco ânimo, também a gente tem pouca compreensão, a gente tem pouca paciência, pouco não sei o que lá. E aí, e quando a gente pega esse livro que a gente vai entendendo qual que é o real significado e importância de cada uma daquelas lições que ele foi dando, acho que a gente tem um caminho legal pela frente, mas é longo, pelo menos para mim. É isso mesmo, Daniel. Muito bom, Cezinha. Boa noite, gente. É bastante coisa muito bonita que foi comentada. Realmente, como o Emmanuel encerra, né, com a mensagem de Jesus, eu dando também uma pintadinha aí, uma pinceladinha aí no que o César comentou, Jesus ele fala, né, na hora que Simão Pedro corta a orelha do soldado. Jesus, ele, se eu não me engano, ele fala: Você acha que, né, que se eu pudesse, eu não pediria ao meu pai que me mandaria uma falange de anjos? Né? Ele ali ele mostra, ele numa passagem, que ele está realmente se entregando por amor.
E tem coisas muito interessantes, porque de vez em quando eu tento ir lá nesse final, né? Porque eu, desde pequeno, sempre estudei um pouco do cristianismo, apesar de sou espírita, a gente sempre comentava, porque meu pai ele era católico, né? Então, sempre ficava pensando, então vira e mexe, minha mente acorda assim, eu vou tentando rever umas coisas e esses último mês em si eu tenho pensado muito nessa sequência da morte de Jesus, que ela tem um simbolismo muito forte em todos os aspectos, né? Porque ele está realmente essa questão do reflexo da mente de Deus. Jesus, ele era o reflexo da mente de Deus na para nós. E ele coloca algumas coisas, né? Na passagem dele, ele fala do tipo que ele está indo e que nós podemos fazer as obras que ele faz, que ele faz, né? Em nome dele, né? Ele deixa bem claro em nome dele. Então, ou seja, eu acho que o momento que a gente conseguir ser reflexo dele, e em consequência aí seria reflexo também do Pai, nós estaríamos também num estágio que a gente entenderia o que ele faz, né? Ele, nas passagens dele, muitas vezes ele fala, né? O Pai está em mim e eu estou em vocês, né? Então, eu acho que ele também está se referenciando aí com o amor. E ali no final, uma coisa que eu acho muito forte nessa história do Barrabás, você comentou, é que a passagem ali, o Herodes lava as mãos, ele se coloca como: esse não é problema meu, vamos deixar para decidir esse problema do povo. E aí o povo escolhe o Barrabás. E olhando para isso, você percebe que o povo toda, está escolhendo não aceitar Cristo. E a gente vive uma humanidade que continua fazendo essa escolha de não aceitar Cristo até hoje, né? Os que aceitam Cristo, eles começam a ter mais resiliência para passar por uma vida de mais dificuldades e mesmo nas dificuldades, onde até às vezes as pessoas acham que Deus não pode estar presente, essas pessoas elas têm a força e têm Deus, né, com elas. É, então, eu não sei, a gente continua fazendo a mesma escolha que Herodes lavou as mãos ali, a humanidade de hoje, da não aceitação, porque ali ficou claro que existiu ali um momento de uma decisão, né? Quem se salva? Vocês querem que este criminoso ou este homem puro vai para a cruz? Porque aceitar Cristo é a gente completamente ter que seguir um caminho de transformação que vai ter que fazer você não ser quem você é mais. Porque se você não consegue ser quem você é a hora que você realmente começa a caminhar aceitando Cristo, você tem que mudar tanto. E o livro inteiro ele passa essa questão que o Daniel falou do reflexo, né? O Daniel comentou também da paciência. Eu também às vezes fico pensando nisso, falo, puxa, como que essas coisas podem tirar tão rápido a minha paciência, né? Por que que a gente às vezes tem que ser tão explosivo com as questões? Por que que tem que viver nesses medos, nesses apegos? E tudo isso são processos nossos reativos de sensações internas que elas acontecem para cada um, conforme cada um está inserido no seu grupo e de evolução, né? Então eu tenho refletido muito nessa história do aceitar a Cristo, né? E assim, eu volto às vezes lá, penso no Paulo, eu tenho lido, feito anotações lá no livro Paulo Estevão, porque é um livro muito profundo, de entender ali como que eu tenho me perguntado como que ele conseguiu, né, aquela transformação, porque ele tinha uma característica extremamente violenta, como que ele conseguiu libertar das culpas que ele teve, por todos os atos que ele fez, né? Tem uma passagem no Paulo que Jesus vira e fala para ele, né? Quando ele ele aparece, ele fala: agora você vai entender o que que é, né? Viver em meu nome, né? Me seguir. E eu acho que ele, voltando lá para Barrabás, eu acho que é isso. Na hora que estava naquela decisão, quando falaram aceitar a Cristo, seria a gente ter que aceitar e vencer essa nossa parte muito inferior, né, que está todo ligado a todas as questões da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da ganância, tudo isso que a gente talvez vai conseguir ao longo das nossas múltiplas reencarnações, né? Como a Giovana falou, a gente tem um caminho até chegar nesse ponto que você comentou, que é
ponto principal, que é esse amor de Cristo, a gente não sabe, né? A gente não sabe como que ele é. Porque se a gente tivesse sentido ele, provavelmente nós teríamos já conseguido vencer algumas outras coisas ao nosso redor que para nós requer muito mais trabalho, esforço, e eu acho que o Cristo é isso, é mostrar para nós que continuem trabalhando, continuem querendo, continuem se esforçando, vocês vão cair, vocês levantam, e vão seguindo esse caminho com resiliência, com fé, que este amor um dia vai estar em todo cada um de vocês, né? Esse dia a gente talvez vai ser muito lá para frente, mas esse dia vai chegar para todos que caminharem, né? Então é isso. Obrigado. Obrigado, Cezinha. Nós temos, né, um caminho a fazer. E na própria mensagem, Emmanuel, no texto, né, Emmanuel diz que Deus concede os séculos, né, os milênios, para que as criaturas possam, né, caminhar para o entendimento desse amor e, na verdade, da união para com o Pai, né? O amor que o Cristo nos mostra é um amor que não tem mais medos, né, aflições, inseguranças, né? É o amor de quem vive em perfeita harmonia com a força mais poderosa do universo. Jesus não, né, ele não tinha, não havia nele mais esses tormentos humanos, né? E nós percebemos que é um desenvolvimento que vem com os milênios, né? Que vem com os séculos, que vem com o aprendizado, né? Nós estamos aprendendo. E é um longo caminho, porque nós, às vezes, precisamos de alguns séculos para entender a lei de ação e reação, né? Fisicamente, até nós a entendemos rápido, né? Porque ela está ligada à dor. Mas e a dor moral que nós provocamos nos outros? Quanto tempo leva até nós percebermos que essa dor é dor em nós, né? O mal que fizemos aos outros, quanto tempo leva até que nós percebamos, né, que é mal feito a nós mesmos? Então, pode levar séculos, milênios, para que uma alma entenda que a vida, né, toda ação tem consequências, né? Então, escolher os caminhos que o Cristo nos coloca, né, é de uma simplicidade e de uma complexidade que não tem tamanho, né? Você fala, não é possível que seja só isso. É só isso, mas fazer só isso, né, é a coisa mais complexa do mundo, porque nós precisamos desenosar, né, toda a nossa loucura, toda a nossa ilusão, todas as nossas formas de perceber e de ver, né, para que nós possamos entender o que ele está nos dizendo. Então, é impressionante como tudo está em Jesus, não tem nada mais, não precisamos de mais nada, está tudo ali. Essa frase que ele responde, né, ao fariseu e aos discípulos, ela concentra tudo, mas nós achamos que precisa mais, que tem que complicar, que tem que fazer teologia, que tem, né, e há poucos cristãos que parecem ter entendido isto, né, de uma maneira muito clara. Um deles, na época de Jesus, foi João Evangelista, né? Quando nós lemos o texto do Evangelho de João, nós percebemos que ele entendeu Jesus, né? Os outros amaram Jesus, os outros, né, respeitavam o Mestre e o amavam, com certeza. Mas João, ele percebeu realmente quem era Jesus. Ele entendeu o significado do que era Jesus. E a vida dele foi uma expressão desse entendimento, né? Ele termina a vida muito velhinho, é o único que não morre, né, por martirizado, embora tenham tentado, né? Narram as tradições que ele foi jogado pelo menos 3 vezes, né, num tacho de óleo fervente e que saiu de lá incólume, né? Jesus havia dito, né, você não perecerá desta maneira, né? E
E ele, no final da vida, velhinho, né, narram as tradições da época dele, né, que os discípulos se aproximavam, todo mundo queria vê-lo, né, tocá-lo, e próprio Emmanuel narra, né, que teve contato, né, com Policarpo, que foi o último discípulo dele, né, e, e ele questionado, né, sobre Jesus e sobre a sabedoria do Cristo, né, ele dizia só, né, filhinhos, amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas o que o Senhor nos diz, né, do mestre, amai-vos uns aos outros, né? Quer dizer, ele chegou no final da vida, ele simplesmente você já não tem mais tempo, né, nem paciência para grandes discursos, ele simplesmente dizia o essencial. E nós vamos ver esse amor, né, se expressar em espíritos como São Vicente de Paulo, né, a obra de caridade que esse homem faz é algo tocante, né? Quando nós vemos o trabalho de amor que ele desempenha, né, para socorrer os sofredores, as misérias humanas, né, os cristãos que foram viver em leprosários, né, que foram servir em leprosários, abandonando tudo. Nós vemos homens e mulheres, né, que entenderam, né, esse desapego completo e essa entrega completa ao amor, né? E isso é algo que nós estamos caminhando, né, aos passos pequeninos ainda, para que nós possamos alcançar. Mas quando nós queremos algo, né, é importante entender este algo que nós estamos fazendo aqui hoje. É um exercício de eh, entendimento, né? Compreender por que amar é mais eficaz do que odiar, por que perdoar é melhor do que se vingar, né? Então, quando nós vamos estudando, né, procurando refletir, pensar, ler, né, nós vamos construindo as bases para que esse entendimento nos facilite a execução, a prática, né, o exercício, né? Agora, o amor é uma vivência, né? E ele, é, um dia, né, ele será em nós algo que seja expresso por atos, né? Por atos no sentido mais amplo, né? Uma palavra, um pensamento, um gesto, um trabalho, tudo isso são atos, né? E aí, nós ainda não temos, né, o amor no nível, né, desses espíritos de luz. Mas é um trabalho, eles também não tinham antes, né, e eles foram adquirindo. E para outros é um trabalho muito difícil, né? É, o apego, a posse, né, os ciúmes. Então, a nossa vivência na Terra é um exercício para o aprendizado do amor. E nós teremos, né, que voltar à Terra quantas vezes forem necessárias, porque é só isso, né? É isso que nos é solicitado. A partir do momento que isso for vivenciado por nós, nós voltaremos aqui se quisermos, né, por amor, né? Mas já não será mais na condição de obrigação e de escravidão, né? Nós voltaremos porque queremos manifestar amor e compaixão com aqueles que ainda, né, precisam. Yuri. Se vocês estavam falando desses grandes espíritos, eu me vino à mente o exemplo, não, de André Luiz, que nos dá no solar com a sua mãe dele, que ela já estava numa posição muito mais avançada, todo sacrifício, não? Eu pensei assim como amor é sacrifício, mas não o sacrifício que nós conhecemos, não? Mas esse amor, esse sacrifício que eh, eu tinha buscado o significado primeiro e falava que sacrifício é tornar algo sagrado. Então, esses espíritos entendem, não? Como não é sofrimento para eles, é fazer algo por um bem
por algo muito maior que nós não conhecemos, não? Então ela vinha, iba a passar a sacrifício, a esperar o pai, os filhos, enfim. Tem muita. A literatura espírita nos mostra muitos exemplos desse amor verdadeiro que não ainda, como você falou, não aprendemos, mas estava pensando isso que Emmanuel fala aí, ele fala como que amor é arte, não? Então, toda arte a gente tem que praticar. E a gente faz erros e a pintura não fica bem e recomeça de novo. E como na vida de todos os dias, essa prática de amor é feita também assim, não? A gente quer dar uma coisa e depois faz um erro e recomeça, pede perdão e volve a errar e pede perdão de novo e recomeça, enfim, é como uma prática difícil, eu diria assim, não sei se nossos corações são muito endurecidos ainda e tem muito orgulho, muito egoísmo, mas acho que esse amor, essa prática é em todos, essa em todo, em as falas, em os pensamentos, nos sentimentos, em todas as relações, com todas as coisas que a gente faz, porque eu posso lavar a louça com raiva ou posso lavar a louça com amor. Não, eu posso falar ao meu marido com amor ou com raiva. Então, todos os movimentos têm essa opção de fazer com amor, não? Então, se aí fala que nós somos reflexo de Deus, ou temos isso em nós, já está. A gente não tem que buscar, simplesmente vivenciá-lo, praticar-lo, exercitar-lo como um músculo, não? Fazer que chegue um momento dado que seja algo muito habitual para nós, não? Caráter, hábito. Obrigada. Mesmo. Obrigado, Yuri. É isso, né? Nós finalizamos então essa etapa, né, dos nossos estudos. E é muito interessante, né? Porque num futuro, quem sabe, né? Nós tivermos a oportunidade de reestudar, né? Ou se fizermos isso, né? Entre nós, ou que nós façamos isso, né? Em outro contexto, com outras pessoas, outros grupos, né? Nós já entendemos a lógica do livro, né? Entendemos que ele é realmente uma preparação para espíritos que reencarnam e que nos dá, né, os elementos necessários para o sucesso reencarnatório, né? E a medida final desse sucesso é o quanto nós somos capazes de incorporar o amor na nossa vida, né? E como a Yuri disse, em todos os níveis, né? Pensamento, palavra, tudo aquilo que fazemos, se for revestido desse sentimento, né, nos une a Deus. E é esse o ponto, acho que esse é o grande segredo, né? De onde vinha o poder de Jesus, né? Não vem ele, né? Eu acho muito engraçado, né? As pessoas falarem, ele foi lá para estudar no Egito, e estudar na Índia, né? Sabe? O poder de Jesus vinha, né, de ser já uma alma eh, que havia já conquistado, né, essa união com Deus e que a manifestou desde os primeiros dias, né, desde o seu nascimento, todos os eventos que cercam a sua vinda, todos os fenômenos, né, que o acompanham, com 12 anos já ensinando no templo, né. Então, nós não queremos, né, nós queremos achar uma explicação para a grandeza e a grandeza é a grandeza de quem estava perfeitamente harmonizado, né, com o sentimento que nos identifica ao Pai. Enquanto nós não formos capazes de amor puro, nós não seremos este espelho que é capaz de refletir e projetar, né? E quando nós formos capazes de amar, nós seremos esse espelho lúcido, né, cristalino, capazes de coletar a luz divina, né, e projetá-la na vida. Não é mais o nosso reflexo que estará na vida, né? Quando ele diz, né, a mente é o espelho da vida.
A nossa mente, o nosso ser estará numa situação de tamanha, né, pureza devido ao amor, que nós simplesmente seremos, né, reflexos de Deus e a vida nos dará esse reflexo, né? Porque nós seremos projeções desse amor e projetaremos ele na vida. Então, é esse o grande e o longo processo da evolução que nós estamos sendo convidados, né, a vivenciar. A doutrina espírita, ela basicamente tem como missão nos ajudar a entender Jesus, né, a resgatar o Cristo para a época atual. É essa a missão dela, né? Quando ela nos dá as chaves da imortalidade, da reencarnação, da existência de Deus, da compreensão do universo, das leis da vida, né? No contexto da ação e reação, das leis do pensamento, da vontade, tudo aquilo que nós temos estudado são leis, né? E todas estas leis nos levam sempre para Jesus. Porque assim como ele é a identificação perfeita com o Pai, né, ele nos convida para sermos a identificação com ele, né? E ele deixa claro isso, né, quando diz que o ramo não pode viver, né, sem a seiva, né, do tronco, e que nós seríamos esses ramos frágeis, né, que se cortados, separados do Cristo, nós pereceríamos, né? E espiritualmente é o que acontece hoje com a humanidade, né? Todo esse rompimento com Cristo nos leva à loucura, nos leva ao sofrimento. Mas, né, a loucura das religiões que se acreditam representantes do Cristo também não é algo, né, positivo. Infelizmente, nós não entendemos. Se nós tivéssemos entendido o que entendeu São João Evangelista, o que entendeu, né, São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, eles entenderam na essência, né, esse amor do Cristo, que era isso, só isso e tudo isso. Só isso e tudo isso, né? Mas, então, está muito bom, meus irmãos. Nós finalizamos por aqui, daremos notícias em breve, né, do próximo livro. É, deixa eu colocar aqui. Vamos finalizando, então, por hoje. Espero que não esteja muito alto. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, Divino Luzeiro, Salvador, Guia, Mestre, convite de Deus para uma vida renovada e verdadeira. Nós agradecemos, Senhor, as bênçãos da vossa palavra, que é verdade. As bênçãos, Senhor, do vosso exemplo, que é vida. As bênçãos, Senhor, do vosso sacrifício, que é caminho. Nós agradecemos, Mestre, pois somos ainda como aquela criança que abre os olhos pela manhã e que não sabe bem o porquê de ir para a escola.
Nós somos, Senhor, esta criatura que apenas começa a tomar consciência da vida, do sol, das florestas, do universo. E ao percebermos, Senhor, a imensidão, descobrimos aos poucos que há um outro universo em cada um de nós. Um universo que só o amor pode revelar. O verdadeiro amor. Nós agradecemos, Senhor, as luzes que nos chegam por concessão da vossa bondade. Nós agradecemos, Mestre, a paciência dos nossos benfeitores da vida maior e pedimos a eles que viveram neste mundo, que sofreram, que lutaram e, sobretudo, amaram, que possam nos conduzir, Senhor, pelos caminhos da Tua palavra, do Teu exemplo, do Teu sacrifício. Que o Senhor nos abençoe, ilumine nossas vidas, ilumine nossos lares, que as bênçãos do alto se compadeçam da nossa condição, da cegueira, das sombras que ainda nos habitam, e que o Senhor possa ser para nós esta manhã que surge dourada, iluminando os campos, afastando a noite, mostrando os campos imensos a serem preparados, semeados. Que o Senhor nos abençoe, que possamos iniciar e finalizar cada dia, Senhor, pronunciando o Teu nome. Que nossas vidas sejam neste mundo um aprendizado do Teu amor, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, o que quer que façamos, que nós possamos vivenciar este amor que é silêncio, trabalho, sacrifício, abnegação. Este universo que se abre para nós como um mundo ainda desconhecido. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.